Nova troca no Ministério do Governo Luiz Inácio Lula da Silva foi na pasta das mulheres. O governo promete começar a devolver descontos das pensões e aposentadorias com dinheiro das associações que tiraram os recursos de maneira ilegal. Pesquisa sobre analfabetismo funcional mostrou que de cada 10 brasileiros, 3 geralmente não entendem o que leem. Petrobras faz mais uma redução do preço do óleo diesel vendido nas refinarias. Governo dos Estados Unidos vai pagar passagem de avião e dar $1.000 para cada imigrante que concordar em voltar para casa. Governo israelense amplia a ofensiva com previsão da conquista definitiva da faixa de Gaza. Dados do último censo revelaram que quase 750 mil crianças estudam em escolas brasileiras sem água potável. Uma pesquisa mostrou que uma das melhores maneiras para combater os efeitos do mal de Parkinson é simplesmente dançar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu hoje a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e nomeou para o posto a paranaense formada em serviço social, Márcia Lopes. A queda da ministra Cida era esperada após as denúncias de assédio moral no final do ano passado. O governo federal confirmou a saída da ministra das Mulheres, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a exoneração da ministra Cida Gonçalves e a nomeação da assistente social e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, para o cargo. A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, foi informada na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sua demissão. A mudança no Ministério das Mulheres chegou à marca da 12ª troca ministerial do governo do presidente Lula. Desde que voltou ao Planalto, o presidente fez mudanças pontuais e a maioria contemplou seu partido. A última delas, na Esplanada, ocorreu quando o então ministro da Previdência, Carlos Lupe, decidiu deixar o governo em meio ao desgaste gerado pela Operação Sem Desconto, que revelou um esquema de descontos ilegais e desvios de recursos do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, já foi ministra de Lula em seu segundo governo, em 2010, no comando do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Antes, ocupou a Secretaria Executiva da mesma pasta, de 2004 a 2008. Márcia Lopes é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, onde também foi professora, com mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2022, ela fez parte da equipe de transição do terceiro governo Lula, no grupo de assistência social. Vou me reunir ainda essa semana, pretendo, com o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que convoque, que prepara a conferência. Queremos conferências em todos os municípios brasileiros, nos estados e depois a grande conferência nacional. Porque esse é o momento da gente se olhar cara a cara e dizer: o que você está precisando, mulher? Não é? O que vocês, mulheres, querem desse país? O Ministério das Mulheres vai ter um intenso trabalho. Já falei esses dias com o ministro Padilha, com o ministro Marinho, enfim, vamos lá na saúde, na educação, na cultura, na agricultura, no meio ambiente, na ciência e tecnologia, no desenvolvimento e assistência social, buscar exatamente aquelas referências e o trabalho que cada ministério desse tem o dever de fazer em relação às mais de 104 milhões de mulheres brasileiras nesse país. A ex-ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, foi demitida pelo presidente Lula após desgastes em sua imagem e acusações de assédio moral. A ministra negou as acusações. Em fevereiro, a Comissão de Ética Pública da Presidência arquivou um processo contra ela. De acordo com a ex-ministra, as acusações de assédio não contaram para a decisão do presidente Lula, e a acusação que havia contra ela foi arquivada. Cida Gonçalves minimizou sua saída e disse: "O que fizemos foi uma troca em que precisamos de energia nova, de espaços novos."
Eu estou tranquila, leve, feliz, né? Eu acho que não é uma troca, gente. Eu acho que é importante que vocês entendam isso. Não é uma troca por incompetência, por assédio, por rixa. Não é isso. É uma troca de rumo, de momentos. Tem hora que você está no limite do esgotamento, daquilo que você pode avançar, ampliar. E gente nova chega com um novo olhar, com uma outra perspectiva. Eu acho que é isso. Isso é da minha parte, né, da ministra Cida Gonçalves, da militante Cida Gonçalves e da mulher Cida Gonçalves, que o presidente captou, entendeu, e eu acho que é isso que é importante dizer. A direção do INSS informou hoje que abriu uma investigação interna sobre as entidades acusadas de fazer descontos nos benefícios sem autorização dos aposentados e pensionistas. A devolução deverá começar com o que já foi recuperado pela polícia. O resto ainda não foi dito. O governo federal iniciou nesta semana uma série de reuniões e medidas voltadas à definição de como será feito o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios, resultado de um esquema de fraude envolvendo entidades sindicais e servidores públicos. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que os valores destinados ao ressarcimento devem respeitar os limites do novo arcabouço fiscal. Segundo ele, a Fazenda não se opõe ao pagamento, mas defende que seja feito dentro das regras fiscais, independentemente da fonte, seja por revisão de gastos, uso do orçamento ou crédito suplementar. Uma das possibilidades avaliadas é o remanejamento de recursos do PAC e de emendas parlamentares, que concentram grande parte do orçamento atual. Paralelamente, o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., declarou que o governo vai buscar primeiramente o ressarcimento junto aos conglomerados de empresas envolvidas nas fraudes. Caso os valores recuperados não sejam suficientes, a administração pública poderá arcar com o restante. Waller afirmou que o pagamento às vítimas deve começar nos próximos dias, conforme determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que exigiu agilidade no processo. A estimativa de impacto financeiro ainda gera divergências. Enquanto a auditoria da Controladoria Geral da União aponta um prejuízo superior a 6 bilhões, levantamento do INSS estima valores significativamente menores. Ambos os órgãos utilizam amostragens, dificultando a precisão sobre o total de aposentados afetados. O escândalo levou à abertura de 13 processos administrativos de responsabilização contra empresas apontadas pela Polícia Federal. 6 dessas entidades são consideradas fantasmas e seus sócios também devem responder judicialmente. A Advocacia Geral da União foi acionada para adotar medidas cautelares, incluindo bloqueio de bens com o objetivo de garantir o ressarcimento aos prejudicados. Segundo as investigações, houve liberação de descontos em massa pelo INSS sem autorização individual dos segurados. Há registros de beneficiários que foram filiados a mais de uma entidade no mesmo dia. A apuração também aponta o pagamento de propina a servidores do Instituto. Como resposta imediata, todos os descontos sindicais foram suspensos e o INSS planeja implementar mecanismos de maior segurança, como o reconhecimento facial e cruzamento de dados por geolocalização antes de autorizar qualquer novo desconto. A crise provocou mudanças na estrutura da Previdência Social. O ex-ministro Carlos Lupe pediu demissão na última sexta-feira após ser acusado de omissão por não agir diante de alertas sobre as irregularidades recebidos desde 2023. Em seu lugar, assumiu Volney Queiroz, também do PDT, que até então ocupava o cargo de secretário executivo da pasta. Queiroz se reuniu no fim de semana com o novo presidente do INSS, a ministra interina da Casa Civil, Miriam Belchior, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. O objetivo das reuniões foi alinhar as estratégias para o plano de ressarcimento excepcional, que deve ser apresentado ainda nesta semana ao presidente Lula. O novo ministro afirmou que proteger os aposentados e pensionistas é prioridade e que só será possível enfrentar a crise com trabalho conjunto entre os órgãos envolvidos. O Ministério do Trabalho aumentou em 5 vezes o valor da verba repassada a convênios com organizações não governamentais em 2024. E uma das ONGs campeãs no recebimento é uma organização ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, reduto de onde o atual ministro Luiz Marinho, do PT, surgiu para a política. Os dados estão no portal da Transparência da pasta e foram publicados no jornal Folha de São Paulo.
O dinheiro total contratado saltou de 25 milhões de reais em 2023 em valores nominais para 132 milhões de reais no ano passado, sendo que a maior parte veio das emendas parlamentares feitas por deputados e senadores ao orçamento federal, de 2018 a 2023, nos governos de Michel Temer e durante todo o governo de Jair Bolsonaro e no primeiro ano de Lula. 3. A organização não governamental teve projetos em valores que nunca ultrapassaram dos 4 milhões e 200 mil reais ao ano. O Ministério do Trabalho foi temporariamente extinto no governo Bolsonaro de 2019 a 2021. Os dados estão no portal da Transparência e mostra convênios relacionados à pasta no período entre os governos Temer, Bolsonaro e Lula III. A cifra atual foi alcançada graças a um contrato de 15 milhões e 800 mil reais que prevê ajuda da Unisol na organização de catadores de lixo em Roraima e na retirada de resíduos sólidos da terra indígena Yanomami, entre outros pontos. Esse contrato é bancado com recursos do próprio governo federal destinados a combater a crise humanitária na terra indígena. A Unisol foi fundada no ano de 2000 com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O atual presidente da entidade, Arildo Mota Lopes, era da diretoria do sindicato na gestão, 2002 a 2005, sob a presidência do hoje ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A Unisol até agora não comentou o assunto. E a seguir, Petrobras faz mais uma redução do preço do óleo diesel vendido nas refinarias. Uma pesquisa sobre analfabetismo funcional mostrou que de cada 10 brasileiros, 3 geralmente não entendem o que leem. De cada 10 brasileiros, 3 não entendem o que acabaram de ler até em voz alta. São os analfabetos funcionais, que apesar de saberem ler e escrever, não conseguem explicar o texto. E quando precisam fazer uma operação simples com o celular ou o computador, chamam alguém. Um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Indicador de Alfabetismo Funcional, desenvolvido pela Ação Educativa, Fundação Itaú e Consultoria Conhecimento Social, revela um cenário preocupante. Segundo os dados, 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos é considerada funcionalmente analfabeta, mesmo o índice registrado em 2018, mostrando estagnação no avanço da alfabetização. O número ainda representa um retrocesso em relação a 2009, quando o índice era de 27%. O analfabetismo funcional vai além de não saber ler ou escrever. Ele afeta pessoas que até conseguem decodificar palavras e números simples, mas têm dificuldades para compreender textos mais longos, interpretar informações ou realizar operações matemáticas básicas no cotidiano. Já o analfabetismo digital diz respeito à dificuldade em lidar com tecnologias básicas, como o uso de aplicativos, realização de pagamentos online ou navegação segura na internet. Habilidades cada vez mais essenciais na vida moderna e no mercado de trabalho. O levantamento também mostra que 7% dos brasileiros nessa faixa etária são analfabetos absolutos, ou seja, não conseguem ler palavras simples ou sequer um número de telefone. Outros 22% têm um nível rudimentar de alfabetização, sabem ler e escrever, mas enfrentam sérias dificuldades para interpretar textos e resolver problemas cotidianos. A maioria dessas pessoas está na faixa etária de 40 a 64 anos. Mas o problema atinge também jovens de 15 a 29 anos, que representam 17% dos casos. Pela primeira vez, o INAF avaliou o nível de alfabetização digital da população e identificou que apenas 1 em cada
4 brasileiros possui habilidades digitais elevadas, independentemente do grau de escolaridade. Mais de 25% dos entrevistados demonstraram baixa proficiência em tarefas como fazer uma compra online ou preencher um cadastro em site. A dificuldade digital foi mais evidente entre pessoas com baixo alfabetismo tradicional, escancarando a relação direta entre os dois tipos de exclusão. Os especialistas alertam que a simples expansão do acesso à educação não é suficiente. A baixa qualidade do ensino e a desconexão entre o conteúdo escolar e a realidade vivida pelos alunos, especialmente os da periferia, agravam o problema. Eles defendem investimentos urgentes na educação de jovens e adultos, que vêm sofrendo com a falta de apoio. O próximo domingo será o Dia das Mães. Quem não comprou presente ainda tem tempo. A expectativa dos comerciantes é positiva para a data, que é a segunda melhor para o setor atrás apenas do Natal. A comemoração foi criada em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas decidiu homenagear a figura materna. Essa é a segunda data mais importante no cenário de vendas. Em 2025, a data deve movimentar cerca de 133 milhões de consumidores. Ao todo, 8 em cada 10 brasileiros afirmam que pretendem comprar ou já adquiriram um presente para sua mãe. 2/3 dizem que devem gastar entre 100 e R$500. A expectativa é de que o comércio registre alta em todas as regiões. A pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva foi realizada em meados de março e entrevistou 1.500 pessoas de todo o país. O levantamento apontou que, em relação a 2024, houve aumento no percentual de pessoas que têm interesse em comprar um presente. As principais opções são por produtos de beleza e moda, uma vez que cosméticos e artigos de vestuário costumam ser as escolhas mais frequentes para este público. Entre os ouvidos, quase a metade declarou que vai comprar perfumes, cremes ou roupas. A data não é considerada feriado em ponto facultativo, mas tem grande simbolismo. O preço do óleo diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras caiu pela terceira vez este ano. A baixa desta vez é de 16 centavos por litro. A Petrobras anunciou que vai reduzir o valor do diesel vendido para as distribuidoras a partir desta terça-feira. O preço médio do diesel A passará a ser de R$ 3,27 por litro, uma queda de 16 centavos. Já para o diesel B, o preço passa a ser R$ 2,81 o litro, uma redução de 14 centavos. As quedas no preço do petróleo no mercado internacional têm levado às reduções no preço do diesel no Brasil. Outras 2 reduções foram anunciadas neste ano, em 31 de março e em 17 de abril. Segundo a Petrobras, os preços do diesel para as distribuidoras caíram R$ 1,22 por litro desde dezembro de 2022, uma redução de 27%. Os demais combustíveis não foram alterados. A disputa comercial desencadeada pelas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está levando à redução nas estimativas de demanda global por petróleo e à queda no preço do barril. Como a grande maioria dos produtos no Brasil é transportada por caminhões, a redução no valor do diesel pode ter efeito indireto na inflação, que é uma preocupação do governo de Lula. Começou mais uma semana de expectativa sobre a guerra das tarifas. No Brasil também existe a expectativa sobre a taxa básica de juros da economia, que será anunciada nesta quarta-feira. Não há dúvida de que irá aumentar. Falta saber quanto. Por isso, o dólar subiu hoje 0,63% e fechou o dia cotado em R$ 5,68. Na Bolsa de Valores, o que prejudicou os negócios foi o anúncio da OPEP, que irá aumentar a produção de petróleo. Como não é interessante para a Petrobras, os papéis desabaram e puxaram o pregão para uma baia de mais de 1%, aos 133.491 pontos. Uma comissão do governo norte-americano está no Brasil. O argumento é o de ajudar no combate à violência no país, que estaria sendo exportada.
O chefe interino da Coordenação de Sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, David Gamble, está aqui no Brasil nesta semana para uma série de compromissos bilaterais. A visita tem como foco principal discussões sobre organizações criminosas transnacionais, segundo informações da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Responsável por programas de sanções contra o terrorismo e o narcotráfico, Gamble lidera uma delegação enviada pelo governo do presidente Donald Trump. A agenda oficial não foi detalhada pela representação diplomática norte-americana, mas a embaixada confirmou que o coordenador participará de reuniões voltadas à cooperação em temas de segurança internacional e aplicação de sanções econômicas. Entre os encontros previstos estão reuniões com integrantes do Ministério da Justiça, do Itamaraty e parlamentares ligados à direita política. Também é esperada uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um possível encontro com representantes do partido MDB também está entre as pautas consideradas. Embora o governo brasileiro não tenha confirmado nenhuma reunião oficial entre autoridades e o enviado norte-americano, a visita ocorre em meio a manifestações de setores políticos que têm buscado apoio internacional contra decisões de membros do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos, publicou nas redes sociais que a chegada de Gamble ao Brasil estaria relacionada a supostas tratativas para impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes no STF. Em postagem recente, Eduardo sugeriu que ações estariam sendo conduzidas para responsabilizar em âmbito internacional autoridades que considera violadoras de direitos fundamentais. Há pelo menos 3 iniciativas sendo articuladas por aliados do presidente Donald Trump e do bolsonarismo com o objetivo de promover punições a Moraes e outros membros do judiciário brasileiro. Uma dessas iniciativas envolve a legislação norte-americana que permite sanções contra indivíduos acusados de violar direitos humanos em qualquer parte do mundo. Outra frente se apoia na entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras acusadas de restringir a liberdade de expressão. Também se discute o uso de lei que trata de práticas corruptas cometidas fora do território norte-americano que possam afetar interesses estratégicos dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos reforçou em nota que os encontros de Gamble têm como foco o combate ao tráfico de drogas e ao terrorismo dentro da política de sanções do país. Não há confirmação até o momento de que temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal brasileiro façam parte oficialmente das discussões com representantes do governo federal. E a seguir, governo israelense amplia a ofensiva com previsão da conquista definitiva da faixa de Gaza. E o governo dos Estados Unidos vai pagar passagem de avião e dar $1.000 para cada imigrante que concordar em voltar para casa. Um adolescente de 15 anos foi baleado e morto após ter seu celular roubado em São Paulo. Ele nem reagiu, mas não adiantou. O jovem resolveu acompanhar o primo e a namorada para casa por causa da violência no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Lucas e seu primo foram abordados pelos 2 assaltantes que estavam em uma motocicleta. A vítima deixou o celular cair e um dos criminosos efetuou um disparo que o atingiu. Em seguida, os assaltantes fugiram. Lucas foi socorrido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens das câmeras de monitoramento da rua mostram que a ação foi rápida e durou menos de 10 segundos. O garoto de 15 anos se ofereceu para estar junto do casal por volta da 1h da madrugada do domingo, por causa de notícias de assaltos na região. Segundo o primo, o criminoso chegou a mirar a arma para ele após o disparo que matou o Lucas, mas o condutor da moto acelerou e a dupla fugiu. Nenhum celular foi levado. Uma operação contra o tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar do Amapá resultou na morte de 7 pessoas. Os agentes envolvidos foram afastados para que o caso seja devidamente esclarecido.
Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a operação policial foi realizada após denúncias de tráfico de drogas e porte ilegal de armas em um bairro de Macapá, município do Amapá. O veículo de um grupo de jovens colidiu com o carro da equipe policial. Após a abordagem, tiros foram trocados e os 7 jovens morreram no local. A vizinhança lamentou a morte do grupo, alegando que eles voltavam de uma partida de futebol e não tinham envolvimento com a denúncia. De acordo com as investigações, 3 das vítimas não tinham antecedentes criminais, mas um dos chefes do tráfico de drogas da região, Eric Marlon, estava dentro do carro com o grupo. A polícia apreendeu o veículo que transportava armas com numeração raspada, munições, drogas e dinheiro em espécie. Os agentes envolvidos na operação foram afastados até o encerramento da investigação do caso. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que nos últimos 6 anos, as ações da Polícia Militar de São Paulo terminaram com a morte de quase 950 pessoas civis e 62% eram negras. Cerca de 8 em cada 10 mortes nas ações policiais aconteceram em vias públicas e com 88% desses casos envolvendo apenas uma vítima, na maior parte das vezes, indivíduos negros. O estudo apontou que nenhum agente envolvido chegou a ser denunciado pelo Ministério Público, MP, e as abordagens foram justificadas como decorrentes de prática de crime, como registrado nos boletins de ocorrência. As informações são do projeto Mapas da Injustiça, do Centro de Pesquisa aplicada em Direito Racial da Fundação Getúlio Vargas, Direito de São Paulo. O levantamento destacou que houve prestação de socorro, porém indicou que a ação provavelmente foi utilizada em determinados contextos, com o objetivo de alterar a cena do crime, o que dificulta no prosseguimento das investigações. O texto apontou a falta de regulamentação na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, SSP-SP, para compartilhar informações sobre as mortes. O estudo recomendou a criação de um banco de dados público integrado entre a SSP e MP e o Tribunal de Justiça, com informações detalhadas sobre as ações envolvendo policiais. Para chegar aos 859 casos analisados, os pesquisadores partiram de quase 5.000 registros de mortes por intervenção policial e, desse total, foram considerados 2.451 inquéritos, com numeração única, o que identificou cada inquérito ao eventual processo penal, dos quais 67% ainda estavam em segredo de justiça. O Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento que mostrou que mais de 110 mil réus primários condenados por tráfico de drogas poderiam ter as penas reduzidas. Seria uma alternativa, de acordo com a lei, para reduzir a superlotação dos presídios. As pessoas que respondem nesta modalidade, o tempo de prisão pode ficar abaixo de 5 anos, o que permite a substituição da detenção por outras medidas. Essa possibilidade é apontada pelo próprio Conselho como uma forma de enfrentar a superlotação e as condições degradantes dos presídios brasileiros. Para ser enquadrado como tráfico privilegiado, a pessoa deve ser réu primário, ter bons antecedentes e não ter participação em outras atividades criminosas ou ligação com o crime organizado. O relatório do Conselho Nacional de Justiça analisou a situação de 378 mil pessoas condenadas sob a Lei de Drogas, segundo dados de abril de 2024 do Sistema Eletrônico de Execuções Unificado. As informações de São Paulo, unidade federativa com a maior população prisional do país, não constam no estudo porque a integração das informações do Judiciário Paulista no sistema começou apenas em julho do ano passado. Desse total, 29% dos presos, 110 mil, eram réus primários e, portanto, teoricamente poderiam ter sido condenados a tráfico privilegiado. O estudo não conseguiu analisar se essas pessoas também cumpriam os outros critérios, uma vez que essas informações não constam no sistema. Por isso, o relatório defende que os casos de tráfico privilegiado
sejam identificados e cadastrados desde as audiências de custódia, na entrada no sistema de justiça, logo após as prisões. A aplicação do tráfico privilegiado ainda não é consensual na justiça e essa condenação ainda pode levar à cadeia. Isso apesar do Supremo Tribunal Federal ter publicado em 2023 uma súmula vinculante que tornou obrigatória a aplicação do regime aberto e a substituição da prisão por restrição de direitos nesses casos. Foi o que ocorreu com o dono de uma tabacaria no interior de São Paulo, indiciado em 2019 por tráfico após denúncias feitas à polícia, que revistou sua casa e o estabelecimento. Foram encontrados 8 gramas de maconha, 6 em casa, 2 na loja, que ele alegou serem de uso pessoal. A polícia também achou R$ 72 e uma balança na tabacaria Réu Primário. O empresário respondeu o processo em liberdade, mas acabou condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, apesar do enquadramento como tráfico privilegiado, o que o levaria ao regime semiaberto. Dados do Boletim do Conselho Nacional de Justiça indicam que, em agosto de 2023, dentre as 370.288 pessoas que respondiam a processos relacionados ao tráfico de drogas, 96.713 tinham a tipificação de tráfico privilegiado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a reabertura e expansão da prisão de Alcatraz, a famosa penitenciária localizada em uma ilha próxima à Califórnia, irá abrigar os criminosos mais violentos do país. A prisão Alcatraz, localizada em uma ilha de difícil acesso próxima à Califórnia, ganhou fama por ser praticamente impossível escapar devido às fortes correntes oceânicas e às águas frias do Pacífico. Segundo o Departamento de Prisão, a penitenciária foi fechada há mais de 60 anos devido à deterioração da infraestrutura e ao alto custo operacional do transporte de comida, combustível e outros itens. A área abrigou criminosos notórios e foi palco para tentativas de fugas incríveis, inspirando filmes de sucesso. Após o encerramento das atividades, a penitenciária foi transformada em ponto turístico. Mas o presidente Donald Trump anunciou que irá reabrir e reconstruir o prédio para abrigar os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos. A ordem foi emitida durante conflitos entre Trump e o judiciário para o envio de supostos mafiosos para a prisão, sem a realização de um processo. O presidente também ordenou a abertura de um centro de detenção em Cuba para abrigar até 30 mil detentos rotulados como os piores criminosos estrangeiros. O governo dos Estados Unidos lançou um novo programa para combater a imigração. Quem for embora para casa por conta própria vai ganhar passagem de avião e um bônus de $1.000, o que hoje daria R$ 5.690. O governo Trump está oferecendo aos imigrantes sem documentação, passagem aérea e mais $1.000 para todos que concordarem em deixar o país voluntariamente. O Departamento de Segurança Interna disse que os imigrantes que se autodeportarem e usarem o aplicativo CBP Home, que foi desenvolvido específico para este fim, receberão o pagamento assim que for verificado que eles retornaram aos seus países de origem. O governo dos Estados Unidos estima também um prazo de até 21 dias para a viagem de volta dos estrangeiros, a partir da data da aprovação no programa. Só são elegíveis estrangeiros que residam de forma irregular nos Estados Unidos. A secretária de Segurança Interna americana, Kristi Noem, chamou o programa de oportunidade histórica para estrangeiros em situação irregular. Mas o programa também pode significar uma economia para o próprio governo norte-americano, já que o custo médio por cidadão estrangeiro deportado no país é de um pouco mais de $17.000, ou seja, cerca de R$ 97.000, segundo o próprio Departamento de Segurança Interna. E veja a seguir, dados do último censo revelaram que quase 750 mil crianças estudam em escolas do país sem água potável.
E uma pesquisa mostrou que uma das melhores maneiras para combater os efeitos do mal de Parkinson é simplesmente dançar. As tropas israelenses já assumiram o controle de uma área que corresponde a cerca de 1/3 da faixa de Gaza. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para expandir as operações militares, incluindo a conquista do território palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também continua apoiando a ideia do presidente americano Donald Trump de promover a imigração voluntária dos habitantes de Gaza para países vizinhos, como Jordânia e Egito, que já expressaram oposição à proposta. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para expandir as operações militares em Gaza, que inclui a conquista do território palestino e o deslocamento da população. Horas antes da reunião, o exército anunciou a mobilização de dezenas de milhares de reservistas para intensificar a ofensiva em Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas. Um oficial de defesa israelense afirmou que o novo ataque não seria iniciado antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concluir uma visita ao Oriente Médio na próxima semana. O Gabinete de Segurança de Israel se reuniu depois que um míssil lançado pelos rebeldes Houthis do Iêmen atingiu no domingo uma área próxima à pista do principal aeroporto de Israel, perto de Tel Aviv. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que responderá ao ataque dos rebeldes Houthis do Iêmen, que bombardearam uma área do principal aeroporto de Israel, o que deixou 6 feridos e paralisou brevemente o tráfego aéreo. Os militares israelenses confirmaram que o ataque deixou uma enorme cratera e uma área próxima a uma das pistas de pouso, e foi lançado do Iêmen, onde os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, controlam grande parte do território. Os militares israelenses atingiram alvos Houthis no porto de Hodeida, e uma ofensiva que os rebeldes iemenitas disseram ser um ataque conjunto com os Estados Unidos. De acordo com Israel, o porto de Hodeida, controlado pelos rebeldes, é usado para a transferência de armas iranianas, equipamentos militares e outros equipamentos destinados a fins terroristas. Os Houthis assumiram a responsabilidade, dizendo que dispararam um míssil balístico hipersônico e que trabalharão para impor um bloqueio aéreo abrangente ao inimigo israelense, atacando repetidamente os aeroportos principalmente. Israel e Hamas retomaram as ofensivas em março, após um colapso de um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos que havia interrompido os combates por 2 meses. Desde então, o governo israelense impôs um bloqueio à entrada de ajuda aos palestinos. Isso gerou alertas das Nações Unidas e de organizações internacionais de que a população de 2,5 milhões de pessoas enfrenta fome iminente. Os moradores do Rio de Janeiro montaram um mapa do crime. Quem consulta fica sabendo quais são os locais de maior predominância das facções. Quando dá, é possível desviar da rota do crime. Nos últimos anos, moradores da cidade do Rio de Janeiro tiveram que se adaptar à expansão territorial das facções criminosas. Um problema que passou a preocupar todos os habitantes do município, devido aos casos recorrentes de vítimas de violência em locais dominados por criminosos. E nesse processo de adaptação, uma ferramenta desenvolvida por um cidadão anônimo vem ajudando pessoas da cidade a identificar áreas dominadas por criminosos e suas respectivas facções. Um mapa que mostra a área de atuação desses grupos pela cidade do Rio. A ferramenta não oficial funciona como um tipo de extensão do Google Maps, sendo útil principalmente para motoristas de aplicativos que correm o risco diário de entrar em zonas de perigo por engano. Segundo o desenvolvedor, o mapa é atualizado de acordo com informações enviadas por moradores, imagens e publicações feitas pelos próprios traficantes e outras fontes ligadas aos locais. Agentes das polícias civil e militar já alegam utilizar a ferramenta informalmente para se informar sobre o domínio das facções na cidade. No geral, o mapa vem servindo como uma medida de segurança não oficial feita pela população e divulgada para todo o município em meio à onda de violência.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital em que estava internado há 3 semanas. Bolsonaro fez uma cirurgia abdominal após passar mal durante uma viagem ao Rio Grande do Norte. Em suas redes sociais, ainda pela manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que deixaria o hospital. Horas depois, foi recebido por mais de 20 apoiadores, que o esperavam na saída do hotel portando bandeiras. Os médicos recomendaram que Bolsonaro cumpra o resguardo de 3 a 4 semanas, podendo receber ou não visitas. Ele convocou apoiadores a participarem de uma manifestação em Brasília a favor da anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Os médicos disseram que a participação dele no ato não é indicada, até porque ele deve evitar aglomerações e multidões para conter o risco de infecções. Segundo o médico-chefe da equipe, a recuperação de Bolsonaro foi mais rápida que o esperado. Ao sair do hospital, o ex-presidente falou com a imprensa e criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o governo do atual presidente. E falou sobre os detidos do dia 8 de janeiro. Abre aspas. Essas pobres pessoas não podem continuar presas. Fecha aspas. E ainda questionou o fato de Moraes ter liberado acesso às provas que investigam o envolvimento dele na trama do golpe de 2022. O ex-chefe de Estado foi internado dia 11 de abril, quando foi transferido de Natal para o Distrito Federal. No último sábado, Bolsonaro postou imagens de como estavam as alças do intestino após a cirurgia. Na quarta-feira, dia 30 de abril, ele recebeu alta da unidade de terapia intensiva após evolução no quadro médico e a aceitação à dieta líquida. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, fez duras críticas ao ex-presidente Bolsonaro. Em discurso, ele disse que, por ele, todos os eleitores de Bolsonaro deveriam ir para a vala. Ao sair do hospital, o ex-presidente também respondeu às críticas do petista pelas redes sociais, dizendo que o discurso era carregado de ódio, que em qualquer cenário deveria gerar repúdio imediato. Em resposta, o baiano respondeu dizendo que quem o conhece sabe que ele é uma pessoa religiosa e que sua fala foi descontextualizada. Logo em seguida, pediu desculpas pelo termo usado, dizendo que não era a intenção dele ofender ninguém. Opositores também criticaram a fala do governador. O deputado Diego Castro, do PL, apresentou uma denúncia formal ao STF contra Jerônimo. Dados do Censo Escolar de 2024 revelou que 6.000 escolas de educação básica do Brasil, ou 3,67%, não têm água potável. O problema afeta 744 mil crianças e adolescentes. As informações foram apresentadas por um projeto composto pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e Instituto Rui Barbosa. Entre os dias 2 e 6 de junho de 2025, os Tribunais de Contas do Brasil e o Conselho Nacional do Ministério Público realizarão visitas técnicas nas escolas sem acesso à água potável. A medida tem o objetivo de estudar e sugerir soluções para a questão do saneamento. A iniciativa foi batizada de Sede de Aprender. Segundo César Miola, coordenador da Comissão de Educação da Associação dos Membros dos Tribunas de Contas do Brasil, a ausência de saneamento e água potável compromete não apenas a saúde, mas o próprio processo educativo. Essa ação visa construir um ambiente escolar mais seguro, inclusivo e acolhedor. Criado pelo Ministério Público de Alagoas, o Sede de Aprender firmou acordo em 2023 com as entidades. O projeto está alinhado à Agenda 2030 da ONU e busca a universalização do saneamento nas escolas por meio de ações educativas, formativas e de fiscalização. Na semana passada, destacamos uma comunidade na Zona Sul de São Paulo que está empenhada em colorir suas casas e escadarias. A explosão de cores pode ser conferida em outros bairros de povoados ou grandes cidades, que atraem milhares de turistas. De bairros a povoados ou grandes cidades pelo mundo, há tantas localidades pintadas com belas cores que é impossível destacar todas elas. São Miguel de Allende, na região central do México, é uma delas. Seu nome sintetiza sua história. A cidade foi o primeiro assentamento da coroa espanhola, hoje o estado mexicano de Guanajuato. Suas inúmeras construções coloniais transformaram São Miguel de Allende em Monumento Histórico Nacional do México.
Em 2008, a Unesco declarou a cidade como Patrimônio da Humanidade. A pouco mais de 3.000 quilômetros está Guatapé, na Colômbia. A cidade foi um dos locais que inspiraram os desenhistas da Disney para criar a estética da animação Encanto, produzida em 2021. Localizada nos Andes Ocidentais colombianos, seu nome significa Pedra Elevada, em quechua, uma referência à pedra do Penhol, um monólito de 220 metros. Desde o início do século XX, os moradores decidiram não só deixar a cidade repleta de cores, mas também contar as histórias deles, representando não só a cultura local, como elementos da natureza, com ilustrações de animais, flores, frutas e paisagens. Conhecido como a Joia do Pacífico, a chilena Valparaíso é uma cidade portuária com intenso mar azul. O centro histórico tem ruas pavimentadas com pedras e casas pintadas de cores vivas. Foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003. É considerada uma galeria ao livre, com obras de arte que refletem a cultura chilena e um arco-íris de inúmeras cores. A arte conquistou aos poucos a cidade e seus habitantes. No início, os moradores apagavam as obras das paredes e os artistas voltavam a pintar. Com o passar do tempo, as criações começaram a ser valorizadas. Os donos das telas do concreto começaram a oferecer suas paredes e até pagar aos artistas pela decoração. A história da Boca começou a ser escrita com a fundação da capital argentina, Buenos Aires, em 1536. A região recebeu este nome porque fica no local onde o rio Riachuelo desemboca no Rio da Prata, formando um porto natural. As cores desembarcaram por lá no final do século XIX, quando inúmeros imigrantes, em sua maioria de Gênova, na Itália, chegaram à Argentina. Muitos fixaram a residência na região. Sem dinheiro para pintar as casas, os recém-chegados aproveitavam qualquer resto de tinta dos navios que chegavam ao porto. As cores variadas e chamativas deram ao lugar uma marca muito particular que caiu no gosto popular, e a ideia se mantém até hoje. No condado de Cork, no sul da Irlanda, existe um lugar com um toque de fantasia chamado Kinsayum, uma pequena cidade litorânea com menos de 6.000 habitantes. Ela inclui ruínas históricas e excelentes restaurantes. Mas o que chama a atenção, competindo com o azul do mar e o verde exuberante dos campos, são suas ruas medievais, rodeadas de casas e lojas pintadas com as cores chamativas. Cestas e vasos de flores decoram a região, que parece cenário de desenho infantil. A italiana Burano é famosa pelos seus bordados e pelas cores das suas casas. Em comparação com a atmosfera melancólica da vizinha cidade de Veneza, Burano tem ar de festa permanente. Seguindo um costume de décadas, os moradores renovam a pintura de suas casas a cada 2 anos para manter os tons vibrantes. Cada residência precisa ter uma cor diferente das vizinhas. Caso alguém queira pintar a casa do mesmo tom ou mudar de cor, precisa obter a aprovação da prefeitura local. E a mais de 700 quilômetros dali fica a Petite Venise, a pequena Veneza da França, o canal do rio Lau, na cidade de Colmar, e é um tesouro medieval da região francesa da Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha. As construções de madeira refletem as características de arquitetura da região e as cores, muitas cores embelezam a região. Uma pesquisa aponta que dançar pode ajudar a reduzir sintomas e combater o Parkinson. A doença atinge mais de 200.000 pessoas no Brasil. Segundo uma pesquisa da Universidade de Toronto, no Canadá, dançar pode ajudar no combate ao Parkinson. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no mundo há mais de 4 milhões de pessoas com Parkinson. Só no Brasil, estima-se que 200.000 pessoas têm a doença, que afeta principalmente os movimentos e a coordenação. Segundo a pesquisa, a prática de dançar conseguiu resultados na redução dos impactos do Parkinson.
Por 3 anos, pesquisadores analisaram os resultados de 32 participantes que estavam matriculados na Escola Nacional de Ballet do Canadá. No local, as coreografias envolviam movimentos aeróbicos e anaeróbicos. Desta forma, como resultado, os estudiosos descobriram que a participação semanal em aulas de dança contribuiu para a desaceleração do declínio motor, além de promover melhorias significativas na fala, nos tremores, no equilíbrio e na rigidez dos pacientes, além de auxiliar na saúde mental. Além disso, profissionais recomendam complementar os exercícios com atividades como caminhada, natação e andar de bicicleta. Especialistas indicam manter a prática de atividades físicas, pelo menos 3 vezes na semana, pois ajuda na melhora do sono, da disposição e qualidade de vida dos pacientes. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.